vamos continuar, gente, pensando para finalizar a Europa, né? A gente está chegando ao final do primeiro trimestre e aí nós já passeamos bastante o continente europeu, já falamos bastante sobre ele e hoje a gente vai continuar, dar um pouco mais de continuidade ao que nós estávamos pensando, discutindo e aprendendo. E aí a gente veio de toda uma trajetória, né? Pensando no continente, no seu espaço natural, físico, no seu espaço político, né? Como o continente europeu ele se organizou após as principais guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e como esse continente ele vai pensar uma solução para sair da crise econômica mundial que no período estava todos vivendo, né? Estavam todos imersos a essa crise. E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Nós vamos começar a entender que a solução que o continente europeu formou foi a construção dos blocos econômicos, que é o nosso assunto hoje. Né? Nós vamos pensar um pouco sobre os blocos econômicos, contextualizar, né, historicamente como surgiu, como se deu os blocos econômicos. Vamos ver os principais blocos econômicos e vamos ver as vantagens e as desvantagens do que são oferecidos dentro desse processo de blocos econômicos. Então, a gente tem aí, né, a primeira tela que fala um pouquinho sobre o conceito de blocos econômicos. Mas antes disso, faz necessário a gente pensar esse desdobramento histórico, né? Como é que se dá essa formação dos blocos econômicos, né? Primeiro, a formação dos blocos econômicos vem num processo lá atrás, num processo de grandes navegações, quando todos os países aí da Europa estavam buscando expandir o seu comércio, né, ir atrás de novas terras e expandir o seu comércio. E isso era feito pelo mar, né? Então, a Europa foi responsável por colonizar dezenas de lugares, né? E essa colonização partia do princípio da possibilidade de se ter um lugar para comerciar, para vender os seus produtos, mas não só vender, também para extrair os seus produtos. Isso foi possível porque o homem ele passou a construir um avanço, né, num meio de transporte náutico. Cada vez mais os navios eles tinham uma sofisticação, né, a ciência, a física estava muito atrelada a esse processo. Então, nesse contexto, é possível observar a formação de blocos econômicos por todo o mundo. Os primeiros dos quais temos notícias remontam à segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, na década de 1950. Né? Aí a gente vê acontecer o surgimento do Benelux, que foi o bloco formado entre Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Mais tarde, a Itália, a Alemanha e a França se juntaram em um bloco também, e aí formou a Comunidade Econômica Europeia, que a sigla utilizada é SCEE, né, que foi em 1922. Isso aí, 1992, bem depois, né, desse processo. E aí outros processos foram acontecendo. Essa comunidade econômica europeia ela vai se transformar no que a gente conhece de União Europeia. Ok? Então, o que é o conceito dos blocos econômicos? Né? Blocos econômicos são reuniões de países que têm como objetivo a integração econômica e social. Ponto. Então, por que foi necessário essa integração econômica e social? Como a gente já estudou, já conheceu, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países estavam quebrados, né? O preço de financiar uma guerra foi muito alto. E aí
esses países eles precisavam se reconstituir, se reorganizar economicamente. Então, pensando nessa junção, ó, eu tô aqui perto de você, a gente pode construir algumas regras, mas a gente pode facilitar o nosso comércio, a gente pode incentivar o nosso comércio e a gente pode também blindar o nosso comércio. A ideia era justamente essa. Então, os blocos eles foram constituídos e pensados por conta dessa questão. Com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação dos blocos econômicos. A economia foi possível ser globalizada em primeiro processo pelas grandes navegações. Mas na atualidade, essa economia global ela vai ser impulsionada muito mais pelo uso das redes, das mídias, né? Social, da internet. Ela dá um boom muito grande nessa questão da economia mundial globalizada. Então hoje, por exemplo, é muito tranquilo da gente comprar um produto da China, um produto dos Estados Unidos, né? Um produto da Alemanha que chegue em nossas casas. É claro que existe uma relação entre países aí, que é uma relação dotada de regras, né? Dotada de incentivos e de bloqueios também, né? Então, entre os blocos, existe um acordo moral para que não se invada essa questão dos blocos econômicos. Esses blocos eles foram criados com a finalidade de facilitar o comércio entre países membros. Adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam solução em comum para problemas comerciais. Aí a gente tem a imagem de alguns dos mais famosos blocos, né? Que existem hoje: a APEC, o Mercosul, onde o Brasil faz parte, a NAFTA, a União Europeia, né? E entre outros que existem. Então, quais são as características em geral, assim? Quais são as características desses blocos econômicos, né? Essa questão deles construírem acordos de concessão, né? De ou isenção de taxas alfandegárias ou uma redução de taxas alfandegárias. Existem alguns blocos que, além de se relacionar com a questão da mercadoria, né? Eu barateio a minha mercadoria, eu isento uma taxa e tal. Também dá a possibilidade dos membros dos blocos entre si ali viverem, poder, por exemplo, eu moro no Brasil, então para ir para a Argentina, também faz parte do Mercosul, eu não preciso necessariamente de um visto, né? Eu não preciso desse visto. Então eu vou para a Argentina, eu posso trabalhar na Argentina como brasileira, eu posso prestar serviço e isso muito tranquilamente, porque eu não sou barrado, né? E aí essas concessões elas são pensadas a partir dessas categorias dos blocos. Então a gente tem a categoria de zona de livre mercado e comércio, que são os acordos comerciais estabelecidos, que objetivam exclusivamente a redução ou a eliminação das taxas alfandegárias nas trocas comerciais entre países membros. Um exemplo disso é a APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Aí a gente tem uma outra categoria de forma, né, de acordo dentro dos blocos, que é a União Aduaneira. Além de ser uma zona de livre comércio, resulta de uma mesma regulamentação para o comércio dos países do bloco com outras nações. Adotam assim a chamada Tarifa Externa Comum, a TEC.
né? Quer dizer que todos os países do grupo aplicarão a mesma taxação em relação à importação de bens de países fora do grupo, né? Um exemplo que a gente tem aí é a comunidade andina. E aí, minha gente, dentro desses processos, a gente tem, voltando aos históricos, quando nascem esses blocos, né? 1950, a gente já falou da União Europeia. 1992, a gente já falou da Comunidade Econômica, né? 1988 nasce a NAFTA, que aí na NAFTA a gente tem os Estados Unidos, Canadá, o México, é uma zona de livre comércio, e o Pacto Andino também, em seguida, vai nascer. Você tem a presença da Bolívia, do Peru, do Equador, da Venezuela. A gente tem o Mercosul, que eu acabei de falar que o Brasil faz parte do Mercosul, né? E aí esses blocos eles vão se organizando ali entre si, ok? Aí uma outra categoria de blocos fala sobre o mercado comum. Como é esse mercado comum? Engloba a zona de livre comércio e da União Aduaneira, além de permitir a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços entre países membros. Um exemplo dessa categoria de bloco é o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Então, eles constroem uniões políticas, a economia e a monetária, né, que são estágios mais avançados de um bloco econômico. Além de 3 níveis de integração acima, as nações adotam a mesma política de economia, além de uma moeda única. Claro que não são todos que fazem isso, né? A gente está dando exemplos aí, dentro da categoria a gente está trazendo exemplos. E no momento em que a gente traz a definição, a gente também traz exemplos. Por exemplo, no Mercosul, a gente não tem essa ideia da moeda única. Mas a União Europeia, ela fortaleceu a moeda, né, que é o euro. Então, o euro hoje é uma moeda que compete páreo a páreo com o dólar, que no passado era a moeda que reinava, né, que imperava. E quais são as vantagens dessa questão dos blocos econômicos, né, para esses países membros? Assim, a gente tem a redução, a eliminação das tarifas ou importação. Os produtos eles ficam mais baratos. A gente tem a redução de taxas alfandegárias. Maior facilidade de pessoas mover-se de um país para o outro. Produtos que se beneficiam na ampliação da economia de escala, o que leva à redução de custo e de maior renda. Essas são as vantagens, né, de fazer parte, de ser membro aí de um bloco econômico. Só que além das vantagens, existem as desvantagens, né, as possíveis desvantagens. Aí, o que a gente tem de desvantagens? Pensando assim, a gente vai ter aí o desemprego, porque à medida que, por exemplo, isso acontece muito no Brasil, né? A gente tem uma indústria, abre uma indústria automobilística. Vamos dar um exemplo. No Brasil, a gente não tem uma mão de obra tão qualificada para uma indústria automobilística funcionar, no sentido de ser pensado o modelo, de mexer com maquinário. Então, essa mão de obra, ela acaba vindo do estrangeiro. Ora, se a mão de obra ela vem do estrangeiro, quem está no lugar acaba perdendo um posto de trabalho, né? Porque o que os grandes governantes poderiam pensar? Vamos pegar o nosso povão aí, vamos educar esse povão e vamos usar a mão de obra deles. Então, quando a gente abre o espaço, esse espaço para outros virem trabalhar, então uma das questões que acontece
é essa coisa do desemprego, né? Que a gente também pode pensar, o texto está trazendo aí, que esse desemprego ele acontece também em virtude da falência ou da diminuição da produção das empresas nas quais trabalhavam, pois muitas delas não conseguem concorrer com os produtos mais baratos que vêm de outros países. Esse também é um outro fator. Porque observe, perceba que a gente consome muito produto made in China, né? Que é um produto que chega pra gente muito barato. Então, às vezes, o produto nacional, ele é muito mais caro do que o produto internacional. E aí, o que é que acontece? Algumas empresas não suportam. Inclusive porque, por exemplo, os chineses, coreanos, alguns japoneses, eles falam do Brasil, eles acham muito espaço para virem montar, né, suas lojas, seu comércio, e é um comércio muito forte, né? A gente pode ver na nossa própria cidade, Alagoinhas. Se a gente dá uma andada no comércio, a gente vai ver o quanto de situação a gente percebe dessa, né? O quanto o comércio ele é asiático, praticamente, né? Os produtos da feira, alguns deles são made in China, né? A gente chama. E eles constroem, muitas vezes, um produto, por exemplo, a gente tem o iPhone da Apple, né? Que é hoje uma das grandes marcas aí que produz tecnologia. Mas a gente tem um produto que é o Xiaomi, que tem a questão de ser mais barato e oferece para o seu usuário alguns benefícios que a Apple, né, com seus iPhones aí também oferecem. Então, você acaba tendo a possibilidade de ter um iPhone, né, mas que não é um iPhone da Apple que é tão caro. Então, isso pode gerar essas duas situações relativas a desemprego que foi falado. E a outra desvantagem, além dessas, é a possibilidade de crise econômica pela relação muito estreita com os demais países. É o caso da Grécia na União Europeia. E é isso, minha gente. Eu estou deixando para vocês, para que vocês respondam pelo módulo, façam a leitura, né? Façam anotações, tirem dúvidas. E aí a gente tem as páginas 46 e 47 e as páginas 53 até a 59 que tem atividades dessa natureza. No mais, bom dia a todos.